Deus para o coração da sua família. Queremos agradecer todos os pregadores que aqui passaram, homens e mulheres de Deus, envolvidos diretamente com a palavra. E muitos outros virão. Quero aqui justificar a ausência do meu irmão, que teve um compromisso hoje com a sua família. Queremos agradecer também todos aqueles irmãos que estão inscritos no canal, aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm deixado seu joinha, seu comentário. É importantíssimo para que esse canal cresça e alcance muitas outras pessoas. E hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus direto para o seu coração. Nós vamos falar sobre uma carta direcionada a uma igreja essa chamada Filadélfia. Eu te convido agora a meditarmos na palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11. Mas nós vamos fitar somente o verso 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma palavra poderosa da parte de Deus, a qual Jesus revelou estas cartas ao apóstolo João, a qual direcionou a todas essas igrejas, essas 7 igrejas da Ásia. Cada uma especificamente uma palavra muito forte, de alerta, de amor, de advertência. E hoje nós vamos tirar para falarmos de Filadélfia. Mas o que me chama a atenção é que todas essas igrejas, as 7 igrejas, Jesus tem um olhar que talvez chame a sua atenção também. Porque Jesus não vê como você vê, eu vejo. Ao olharmos essa igreja, tiramos conclusões, e quando nós vemos o olhar de Jesus, nós vemos uma outra conclusão muito mais ampla. Jesus começa as 7 igrejas da Ásia, começando por Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel à palavra e à doutrina. Mas Jesus descobre algo em Éfeso muito interessante. Era uma igreja sem amor. E Jesus olha para a igreja de Esmirna. Aos olhos do povo, era uma igreja pobre. Mas ao olhar de Jesus, Esmirna era uma igreja rica. Tanto é que Jesus fala: Esmirna, tu és rica. E Jesus agora tem uma visão de Pérgamo, da igreja de Pérgamo. E ele diz que Pérgamo era onde habitava o trono de Satanás. Era onde aconteciam muitas coisas ruins. Mas ele olha para aquela igreja e Jesus consegue enxergar pessoas ali dentro que estão dispostas a lutar pelo Evangelho. Dispostas a lutar, pessoas que não se corromperam. Agora Jesus tem um olhar para Tiatira, uma igreja absolutamente envolvida com a iniquidade. Mas dentro dela tinha pessoas dispostas a andar com Deus, a viver uma vida de santidade com Deus. Estamos na igreja de Sardes, onde Sardes era uma igreja que tinha fama de ser viva. Mas Jesus olha para Sardes e diz: Sardes, tu estás morta. A igreja de Filadélfia, ao olhar do mundo, ela tinha pouca força. Mas ao olhar de Jesus, Jesus diz: Filadélfia, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Era uma igreja fiel. A igreja de Laodiceia era uma igreja que batia no peito e dizia que ela era rica, não dependia de ninguém. Mas ao olhar de Jesus, Jesus olha para Laodiceia e diz: Laodiceia, tu és pobre, miserável e nu. Então, o olhar de Jesus não é como o nosso olhar. Às vezes,
você tira conclusões, mas Jesus vai muito mais a fundo do que o nosso olhar. Mas hoje nós vamos falar sobre uma igreja que nos chama a atenção dentro dessas 7 igrejas da Ásia. Uma carta direcionada a ela, aonde Jesus, no capítulo 3, versículo 11, diz: eis que venho sem demora, guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Eu aprendo uma coisa nessa mensagem. Uma palavra de advertência, um conselho e um pedido. 3 coisas que eu vejo nesse versículo: uma palavra de atenção, um pedido e um conselho. Esse versículo, dentro dessa carta que foi direcionada a Filadélfia, ele começa assim: uma palavra de atenção, eis que eu venho sem demora. Um pedido, guarda o que tu tens. E um conselho, para que ninguém tome a tua coroa ou roube a tua coroa. Uma carta muito importante para aquela igreja. Aquela igreja era situada no meio de uma cidade muito importante da época. Filadélfia era uma cidade aonde era a rota do correio imperial. Era uma cidade onde passavam muitas pessoas. Era uma cidade que foi fundada por Átulus II, no ano 159 a 138 a.C. Átulus põe esse nome, Filadélfia, em homenagem ao seu irmão Eumenes, que se diz Filadélfia, amor de irmão. Ele resolve fazer essa homenagem ao seu irmão. Então a cidade de Filadélfia era frequentada por muitas pessoas, entrada de muitas outras coisas, era uma porta aberta para o Oriente. E Jesus usa vários pontos dessa cidade para implantar essa carta, a linguagem do povo. O povo vai começar a ter uma identificação com a carta, porque o povo conhecia muitas linguajar popular. O povo tinha o costume de chamar aquela cidade de porta aberta. Aquela cidade era frequentemente atingida por terremotos. Era uma cidade frágil, a qual muitas pessoas às vezes dormiam fora da cidade com medo. Aquela cidade tinha muitos outros ídolos. E Jesus vai começar essa carta dizendo dessa forma: ao anjo que está em Filadélfia escreve, o que diz o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Jesus está se referindo a um linguajar que diziam que Filadélfia era uma porta aberta. E Filadélfia era a porta também de muitos deuses. A cidade de Filadélfia. Jesus começa dizendo: olha, o que é santo e o que é verdadeiro. Jesus está dando uma palavra poderosa para aquela igreja. O que é santo e o que é verdadeiro. O que tem a chave e o que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Aquela igreja está entendendo o que Cristo está falando. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Quando Ele coloca que tem a chave de Davi, Ele está se referindo também a quando Davi invadia as cidades. Davi principalmente tomava a chave da cidade. A chave significa autoridade. Deus tem autoridade nas tuas mãos. As mãos estão
A autoridade está nas mãos de Deus. Então Jesus está dizendo àquela cidade de Filadélfia, ao anjo da igreja e para a igreja, dizendo: ei, eu sou o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Nada acontece sem que Jesus não fale. E ele começa dizendo: eu sei das tuas obras, e pus diante de ti uma porta aberta. Ele está dizendo: eu pus diante de ti uma porta aberta. Não essa porta da cidade aberta a muitas coisas, mas Jesus está falando aqui a porta da salvação. Jesus hoje também põe uma porta aberta na tua vida hoje, a porta da salvação. Está dizendo que aquela igreja tinha o mais precioso de tudo dentro daquela cidade, a porta da salvação. Então, meu irmão, um conselho, uma palavra de atenção e um pedido. Jesus está dando uma palavra para aquela igreja, ao povo daquela igreja. Jesus está dizendo que às vezes falta força, às vezes tem dificuldades, às vezes dentro de uma grande cidade, talvez corrompida, mas tem pessoas que têm permanecido fiel. Aonde ele abre a porta, aonde ele fecha, ninguém abre. Então, Jesus está dizendo hoje uma palavra de atenção para a sua vida e para a minha vida. Eis que venho sem demora. Guarde o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. 3 coisas importantíssimas para você. E ele inicia assim dizendo: eis que eu sei das tuas obras, pus diante de ti uma porta aberta onde ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a palavra, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, hoje, através desse vídeo, que você possa botar na sua cabeça que a porta da salvação ela está aberta. Mas também isso implica em muitas outras coisas. Que a porta da salvação ela está aberta para quantos querem entrar por ela. Por isso Jesus disse que Ele é a porta. Ele tem a chave. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ele está direcionando a igreja que Ele é a porta verdadeira. Então é através dele que eu e você vamos alcançar o reino dos céus. E ele diz mais: eis que farei os das sinagogas de Satanás que diz serem judeus, mas mentem. Eis que farei que venham prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. O que ele quer dizer que todos aqueles que estavam ali somente por estar, não estavam envolvidos com a obra, não estavam envolvidos com as coisas de Deus, que diziam ser, mas não eram, que diziam viver, mas não viviam. É muito diferente você estar e não estar. É muito diferente você estar no mesmo ambiente, mas não estar ligado. Às vezes você está dentro da própria igreja, mas você não é pertencente à igreja. A igreja não está dentro de você. Você está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de você. Por isso essa palavra de atenção, para que todos aqueles que estavam envolvidos ali não se contaminassem
E ele começa a dizer mais embaixo: ao que vencer, farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Ele está falando de ao que vencer, porque Jesus sabia da fragilidade daquela cidade, do medo que aquele povo tinha. Jesus está falando: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E diz assim: e sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também um novo nome. Jesus está direcionando aquela igreja, dizendo que ele era a segurança que eles precisavam. Eles tinham um refúgio. E ele termina dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então hoje é o seu dia de ouvir a palavra de Deus. E Deus está falando grandemente ao seu coração. A igreja de Filadélfia, como as demais igrejas que receberam as cartas reveladas através de Deus, direcionada diretamente ao coração da igreja. Talvez você tenha se identificado com uma delas, mas através desse vídeo você possa levantar a tua cabeça, ou se você ainda não se decidiu de que lado você está, ou se você ainda está em cima do muro, hoje é o dia de você tomar a sua decisão, porque a corrupção, ou o mundo está se engolindo todos, o quanto estão se compactuando com ele. E Deus tem uma palavra poderosa para você. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque Ele dá uma palavra poderosa para mim e para você, dizendo: eis que Ele vem, e ainda mais, sem demora. O que você está esperando? O que você está esperando depois de uma palavra para você nesse dia? Então você ainda que não se decidiu, você ainda que por acaso está desviado, você ainda que talvez está na igreja, mas está pensando em olhar para trás. Hoje é a noite, hoje é o dia, é a hora de salvação. Não deixe passar. Faça um encontro com Cristo e se decida. Porque igual essa igreja de Filadélfia, que foi alcançada pela carta direcionada para ela, um recado direto de Deus. Você imagina o povo daquela igreja, a qual estava sendo oprimido, talvez passando por certas dificuldades, estando até registrado na carta que tinha pouca força. Você imagina recebendo uma carta dizendo a confirmação, dizendo: olha, guarda o que tu tens. Aquele povo, você imagina aquele povo recebendo esta mensagem: ei, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele fala, abre o versículo dizendo: eis que eu venho, sem demora. Ele está dizendo para a Filadélfia, dizendo: ei, Filadélfia, vale a pena. Vale a pena. Então, essa mensagem fique no seu coração. Que essa mensagem venha impactar a sua vida de uma forma tremenda e especial. Eu quero desde já agradecer a você que acompanhou essa mensagem até o final. Que Deus possa abençoar você grandemente. Que todas as vezes que você abrir esse canal, que venha ser uma porta na tua vida de bênção. Que você também possa abençoar outras pessoas.
para que elas venham receber essa palavra impactante da parte de Deus. Então grave isso no seu coração, uma palavra de atenção, um conselho e um pedido. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça resplandecer sobre a tua vida a tua luz, e que nunca falte de maneira nenhuma o óleo sobre a tua cabeça, e que a sua família seja ricamente abençoada por Deus. Fica aqui o meu abraço em nome do canal Palavra de Vida, em nome do meu irmão e todos aqueles que participam desse canal. Fica aqui o nosso abraço a você que tem nos acompanhado. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.